Então, isso é uma espécie de terapia liberal, né? Vamos chamar assim, né? Essa ideia, vamos dessacralizar um pouco o mundo, né? Isso, eu vejo muito isso no Hayek, né? Inclusive na angústia dele. Né? Não, mas dessacralizar significaria realizar esse sonho moderno, vamos dizer assim, do indivíduo. Né? Bom, um indivíduo que teria no limite a superação da sua vinculação com as formas mais primárias de comunidade, a família, a religião, as tradições. Então, na medida que a modernidade vai avançando, a racionalidade vai avançando, você vai se tornando mais e mais indivíduo. E isso vai terminar bem. E chega numa hora que ele começa a dizer, não, isso vai terminar em solidão. Isso vai terminar, vamos dizer assim, numa queda do sagrado. Isso. E em que, assim, é como se ele descobrisse, e achei legal essa parte que ele discute religião, porque ele discute de uma maneira muito, eu diria, rigorosa, né? Ele diz assim, no fundo, tira todo o transcendental e tem uma coisa que é importante, né? Que é um sagrado sem Deus, que é um sagrado sem ritos de sacrifício em nome de X ou de Y. Mas ele está dizendo, a gente precisa de algum tipo de vinculação de pertencimento. E isso não estava muito claro e não estava muito bom para a tradição do John Stuart Mill, na tradição do próprio Kant, em que você está sozinho com o seu Sollen, que tem a voz do imperativo moral, tudo sozinho. Né? E essa crise, vamos dizer assim, que é um pouco deu errado porque deu certo. Né? Não era isso que vocês queriam. Então, a gente chegou lá, a gente virou indivíduos, mas isso gera um conjunto de efeitos que faz a gente olhar para trás e dizer assim, o que ficou pelo caminho? Né? Como é que a gente faz com o nosso apelo à comunidade, como a gente faz com fundamento de autoridade, respeito de onde vai vir, e o sistema começa a gerar, vamos dizer assim, problemas pela sua própria autorrealização. Né? Uma toque assim, né? Dos 10 anos depois da publicação do livro, quase 10 anos, né? Tem até um texto próprio de Jonathan Haidt, tem pesquisa sobre isso, mostrando que depois de 2010, todo o quadro que ele desenha de hiperpolarização, do mundo, piorou o negócio. Né? Quer dizer, isso tem dados muito interessantes sobre isso. Inclusive, ele escreve muito sobre isso nos últimos 2, 3 anos. Né? E, obviamente, tem o efeito da tecnologia. Aqui. Eu queria te fazer uma pergunta antes de a gente abrir. Se tu vês um efeito da tecnologia, por exemplo, vou dizer uma obviedade aqui, quer dizer, o que as Big Techs fizeram? Elas sacaram, talvez leram o Jonathan Haidt. Como é que eu tribalizo essa turma aí, né? Eu vou entregar para as pessoas exatamente o que elas desejam, né? Então eu vou confirmar narrativas, e ao confirmar narrativas continuamente, né, eu vou criar um confirmation bias, assim, contínuo de confirmation bias, né? Uhum. Então eu vou tribalizar. Então as pessoas parece topar o jogo, né? Então se auto-algoritmizam, né? Tá certo? Então nós estamos, é um casamento perfeito esse negócio, né? Então, assim, tem um impacto da tecnologia nesse processo, quer dizer, que a mim parece evidente, mas eu queria que tu me dissesse, assim, quer dizer, e vamos lá, isso leva a um problema, a um impasse da própria democracia liberal, né? Porque a pergunta é, bom, qual é o cimento moral da democracia liberal? No fundo é essa a pergunta, né, que para mim paira sobre esse livro, né? Onde é que estão as nossas lealdades exatamente? Por assim, ele fala, né, quer dizer, a moralidade ela aproxima e ela afasta, né? Então eu sou muito leal à minha tribo, porque isso foi importante evolutivamente para mim, eu sobrevivi, o ser humano de alguma maneira ele teve essa vantagem evolutiva, porque ele tem os 10% lá de abelha, né? Coletivo, né? Exatamente. Então eu soube cooperar, eu não sou chimpanzé, não somos chimpanzés, a gente sabe cooperar. Então a gente criou empresas, a gente criou associações, a gente criou grupos, tribos, e isso, a gente criou... Bom, né? Então isso foi uma vantagem evolutiva, mas também tem um lado perverso, né? Porque eu sou leal aqui, eu sou hostil com a outra, né? Então eu sou hostil para fora, eu sou leal para dentro, né? Digamos assim, a tese, no fundo, é o seguinte, nos últimos anos, certo? Por N razões sociológicas, aí, a tecnologia tem um efeito disso,
este dado da moralidade se acentuou, certo? Nós nos tornamos mais tribais. Isso é paradoxal, porque onde deveria... E esse é o paradoxo em relação aos anos 90, né? Porque havia toda a expectativa de que a tecnologia ia nos aproximar. Mas a tecnologia nos afastou, né?